Sejam muito bem-vindos à sessão de encerramento do Digital Innovation Connection e da 6ª Conferência Internacional da ISACA Lisbon Chapter. O meu nome é Bruno Horta Soares, sou Leading Executive Advisor da IDC Portugal e Past President da ISACA Lisbon Chapter e estou aqui para partilhar convosco algumas das principais mensagens que devemos levar desta semana. Uma semana intensa, 5 dias a discutir, por um lado, a importância da inovação para as organizações e este último dia em particular, onde a ISACA procurou discutir mais do que os processos de inovação, as boas práticas de inovação digital que se discutiu durante a semana, em que nos focamos muito naquilo que hoje cada vez mais se fala, os outcomes e, sobretudo, o impacto dessas inovações. E era precisamente por aí que eu ia começar, ou seja, terminar uma conferência deste género, vamos começar pelas recomendações dos livros e destacando este Scale, onde precisamente encontramos esta citação que nos refere precisamente o impacto que nós devemos olhar quando olhamos para o tema da inovação. Esta ideia de que a inovação é uma resposta humana à criação de valor, à importância da consciência da escassez dos recursos, mas também a necessidade da satisfação das necessidades e, sobretudo, e aqui para o público da ISACA, também a importância da otimização dos riscos. Esta percepção de que nós, a cada desafio que é colocado, não só às organizações, mas às comunidades em geral, há esta ânsia de nós procurarmos também soluções cada vez mais inovadoras. Naturalmente, com esta globalização, com esta conectividade de que tanto se falou durante esta semana, essa inovação deixou de ser a tal inovação tradicional em que nós tínhamos ciclos periódicos de inovação e começámos a ter naturalmente uma inovação não só por base e por definição cada vez mais digital, mas aqui as palavras-chave, já a preparar aquilo que será a terceira fase da terceira plataforma, vamos começar a falar daquilo que é a multiplicação, a inovação multiplicada rumo à autonomia. Portanto, aqui é uma ideia de que tanto a sociedade com esta globalização acabou por estar cada vez mais a pensar em escala, mas também o desafio das próprias organizações pensarem cada vez mais a sua inovação, não como um processo só interno, onde queremos surpreender muitas vezes o mercado, mas cada vez mais este pensamento de fora para dentro. Esta resposta, por um lado, económica, àquilo que também vimos chamando cada vez mais das economias de procura, mas a consciência do ecossistema, a consciência que o impacto das decisões das organizações irá ter na comunidade local, mas cada vez mais na comunidade global. Por isso é que, de certa forma, e aqui no dia de hoje, na ISACA, discutiu-se muito esta ideia que já não é nova, mas que se ficou muito caracterizado como o triple bottom line. Esta ideia de que as organizações, cada vez mais, ao preocuparem-se com os ecossistemas, preocupam-se nesta tríade, não é? Só esta ideia de pessoas, mas esta complementação do profit, do retorno, aquilo que no passado talvez fosse a motivação principal, os ganhos financeiros e os ganhos mais de curto prazo, mas esta ideia de que hoje o People, Planet and Profit, o 3Ps, que vão de alguma forma a enroupar esta ideia da sustentabilidade e cada vez está mais presente nas organizações. Portanto, mais uma vez, a inovação, quando nos colocamos porquê a inovação, para que a inovação, o impacto, o outcome da inovação, cada vez mais estes nomes vão surgir para as organizações. Por um lado, esta ideia também dos ESGs, esta importância de pensarmos o ambiente, a dimensão social e a importância, naturalmente, da governança, em particular a governança corporativa, mas também cada vez mais a diversidade, a equidade, a inclusão. Portanto, novos termos que de certa forma estão a entrar nas organizações, vindos de fora e que as organizações com as suas estratégias de inovação procuram também dar resposta. De alguma forma, e aqui focando muito também na importância, quer por um lado, não só do que falámos da importância dos dados durante toda a semana, mas também muito esta ideia da governança que também foi discutida ao longo do dia de hoje, há esta preocupação cada vez maior das organizações, não só dizerem, não fazerem aquele greenwashing, muitas vezes designado de greenwashing, dizerem que adoram estas temáticas, estão totalmente envolvidas nestas temáticas, mas a comunidade cada vez mais procura que essa disponibilidade seja factual. De alguma forma as organizações comecem a ter este compromisso de demonstrar de facto o seu compromisso. Portanto, há aqui uma ideia da importância cada vez maior de conseguirmos ter de measuring the right things, the right time, at the right way. Portanto, uma importância cada vez maior destes temas ao nível da governança corporativa, ao nível da gestão corporativa, deixando de ser aquilo que talvez no passado, e aqui podemos incluir os dois temas, uma área de inovação, uma área de sustentabilidade, muitas vezes encaradas de forma funcional, hoje são temas ao mais alto nível da organização. Portanto, esta ideia que fica durante a semana de que a inovação, mas também a questão do impacto da sustentabilidade, já não é uma área temática, já é um tema
que está ao nível da governança corporativa. E não é um tema novo, é um tema que já nos vem sendo, de alguma forma, aumentada a sua preocupação ao longo do tempo. Deixo aqui também esta sugestão de leitura deste artigo do Sr. Porter e do Sr. Kramer de 2011, onde se falou, de alguma forma, começou-se a falar muito desta ideia, a grande ideia da criação do valor partilhado, a criação de valor da organização, um tema mais uma vez muito caro para a comunidade ISACA, sobretudo com as suas boas práticas de Covid, portanto esta ideia da governança corporativa, em particular da informação e tecnologias, esta ideia de satisfação das necessidades, otimização de recursos e otimização de riscos, que vai mais além, porque passamos a pensar não só a governança corporativa e a criação de valor da própria organização, mas cada vez mais a governança dos ecossistemas. E como tal, destaco esta palavra e acho que é por aqui que nós também acabamos por nos envolver, nós, comunidade mais de informação e tecnologias, que, jogando um pouco aqui com as palavras, as organizações não só vão ter que estar cada vez mais envolvidas com estes temas, como aprovarem esses temas. Portanto, este Prove It, de alguma forma, também tem aqui uma componente de que para eu provar, e é uma mensagem importantíssima, para eu provar cada vez mais numa economia digital, num mundo digital, eu tenho que usar dados, eu tenho que usar tecnologias. Portanto, o Prove It, a capacidade de uma organização demonstrar que está a cumprir com aquilo que diz que acredita, está cada vez mais do nosso lado, ou pelo menos a nossa participação é cada vez mais importante para que os dados que são utilizados para essa prova sejam de facto confiáveis e a organização, em consequência, também ela possa ser confiável, ok? Portanto, de certa forma, aqui partilhar algumas previsões só para vos deixar aqui já um próximo espaço e também um estímulo a continuarem a acompanhar a ISACA, as iniciativas da ISACA e as iniciativas também da IDC. Esta ideia, esta primeira ideia do ecossistema, é uma palavra que espero que tenham conseguido retirar a importância do ecossistema e a pensamento de ecossistema durante esta semana, e é uma ideia que nos vai acompanhar certamente nos próximos tempos. E esta ideia de que as organizações, ao colaborarem ou terem estas necessidades de terem governança de ecossistema, que é supra-corporate governance, vão, de certa forma, e aqui os números são claros, ou seja, mais de 80% das organizações que vão procurar ter estas indústrias, ou estar nestas indústrias partilhadas, nestes ecossistemas de indústrias, vão procurar uniformizar as suas estratégias e as suas políticas de ESG. Portanto, de certa forma, esta pressão do ecossistema faz com que as organizações cada vez mais tomem estas decisões para estar nos ecossistemas, e isso é um sinal também de maturidade das organizações e de olharem não só da sua organização para fora, mas olharem cada vez mais à sua volta, cada vez entenderem mais a cadeia de valor, entenderem a montante e a jusante, e esta colaboração vai ser certamente um tema fundamental para ter em conta nos próximos tempos. De certa forma, passando e dando consistência à tal ideia de é preciso provar, é preciso utilizar informação para provar, os próprios CIOs e a comunidade de informação e tecnologias vai ter um papel fundamental. Ou seja, esta ideia de que as organizações vão cada vez mais dar poder a quem tem esta necessidade de garantir a qualidade da informação, porque a qualidade da informação já não é só exclusivamente para a tomada da decisão, aquela ideia no passado do IT como suporte. Hoje, de facto, a informação é um ativo fundamental da organização e, como tal, o CIO acaba por ter aqui uma responsabilidade adicional de garantir, naturalmente, que a informação que existe não só é utilizada internamente, como cada vez mais é confiável, é um elemento fundamental para a confiança da organização. Portanto, iremos certamente assistir é cada vez mais esta necessidade de ver investimentos de informação cada vez mais transversais, uma eliminação constante daquilo que era muito do bloqueio da transformação digital, os tais silos de informação e tecnologias que nos estávamos de alguma forma habituados no passado, e cada vez mais esta transversalidade vai ser uma regra. E o CIO terá um papel fundamental nessa ideia. De certa forma, abandona aquilo que durante muitos anos, e eu conto muitas vezes esta história, e na comunidade de IT são histórias muito comuns, esta ideia do bombeirismo, não é? Esta ideia de que alguém que estava na área de informação e tecnologias era um bombeiro, sempre pronto para ajudar, sempre pronto para resolver um problema. Não é que deixe de estar, obviamente, esses hábitos não se perdem, bons hábitos, mas cada vez mais esta pressão das comunidades de informação e tecnologias deixarem de pensar só nos seus temas, muitas vezes posicionando-nos naquela ideia de fornecedores de IT para clientes de negócio, e cada vez mais este envolvimento nos tais business outcomes. Portanto, uma mensagem muito forte para a comunidade, que ao pensar
pensarmos esta ideia de inovação digital que nos acompanhou durante toda a semana, ou mesmo ao pensarmos neste último dia na ISACA, neste pensamento mais de corporate governance, nesta ideia de sustentabilidade, nesta ideia dos tais ESGs, que o façamos sempre a pensar com o impacto que isso vai ter na comunidade e no ecossistema. Portanto, levar, de certa forma, esta comunidade que estava muitas vezes, como se costuma dizer, na cave, não é? Esta comunidade que não era vista como uma comunidade de suporte, acho que é chegado o momento, ao falarmos de inovação digital como que sinónimo de inovação de negócio, ao falarmos da importância dos dados como ativo de negócio, ao falarmos de temas que também falámos durante esta semana, da importância da confiança digital, que não é só digital do sentido de confiança eletrónica ou virtual, é confiança da organização numa economia digital, esta transversalidade, esta capacidade de aglutinar temas como o risco, a segurança, a conformidade, o tema que também muito discutido durante esta semana, o tema da privacidade e cada vez mais temas que vão ainda subir a patamares de ética e responsabilidade social, onde se incluem, em particular, estes temas do ESG. Portanto, este pensamento do CIO, que hoje é sobretudo focado na informação, na capacidade de utilizar a informação e colocar essa informação ao serviço da empresa, menos pensando talvez um pouquinho menos, e talvez este seja o exercício para fazermos nos próximos tempos, pensar um bocadinho menos no T, na tecnologia, e conseguimos que as organizações pensem mais no I da informação. Portanto, de certa forma, esta última previsão que vos deixo aqui, a sustentabilidade acaba por estar então no centro destas decisões, no centro destes outcomes, desta forma de impacto que estes temas da inovação terão certamente nos próximos tempos. É a previsão também da EDC, nos próximos anos, esta pressão, de certa forma, que as organizações vão sentir, vão elevar esta parceria que muitas vezes era feita de atritos com as áreas de informação e tecnologias. Cada vez mais é isso que nós vamos procurar, um envolvimento direto dos profissionais, um envolvimento direto da informação e das tecnologias nestes temas de ambientais, sociais, das práticas de governança. Portanto, é uma semana que nos deixa aqui uma esperança, sobretudo de que o mundo vai continuar certamente a avançar, o digital vai continuar a avançar, as organizações têm esta responsabilidade de manterem-se neste ritmo cada vez mais acelerado da inovação, da transformação, mas acreditarmos também que foi estas inspirações durante estes 5 dias, que é esta inspiração da inovação, é o fazer diferente, é o procurar novas formas de fazer que nos vão ajudar como organizações, como indivíduos, mas sobretudo como sociedade a enfrentar desafios tão complexos no futuro. Portanto, penso que esta semana serviu para combinar aquilo que muitas vezes era visto como mundos tão distantes da informação, das tecnologias, mas também da sustentabilidade, e acho que ficou claro que se há tema importante para que todos consigamos levar daqui, é a importância da inovação contínua e do papel do digital para resolver aquilo que são cada vez mais os desafios da sociedade, os desafios das organizações, dos tais ecossistemas. Portanto, deixo-vos aqui também uma nota de agradecimento a todos aqueles que acompanharam as sessões. Sabem que as sessões ficarão disponíveis para a vossa consulta. Do meu lado, do lado da IDC e da ISACA, tem toda a nossa disponibilidade para vos dar alguma informação adicional que precisem. Espero que tenham gostado também das práticas que levam aqui nos próximos tempos. E como sabem, isto nunca está resolvido, isto nunca fica por aqui. Já nos próximos tempos terão certamente outras iniciativas da ISACA e outras iniciativas da IDC que nos vão levar a ter sempre uma necessidade de entender este tema do digital, e isso talvez seja a minha última palavra, como um processo contínuo e não como um fim a que queremos chegar. Muito obrigado a todos, obrigado por terem estado connosco. Até à próxima.